nós estamos no ar com o Primavera Saúde, hoje para falar de um tema muito gostoso. Nós vamos falar de bebês, de maternidade e com alguém que conhece muito sobre esse universo, com uma doula. Você sabe o que é doula? A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho aqui no Primavera Saúde de hoje. A doula Franciele Silvano Cardoso está com a gente, já tem alguns anos de experiência nessa área, né, Fran? E vivência pessoal também, né? Com a sorte aí de ter tido uma preciosidade que é a Manuela na minha vida e que foi uma grande impulsionadora também para o meu trabalho, com certeza. Com certeza. Bom, primeiro vamos começar explicando o que é doula. O que uma doula faz exatamente, né, nesse universo da maternidade? Parece um termo novo, né? Uma profissão moderna. Mas é uma releitura de uma função que existiu desde que a primeira mulher pariu, assim, né? Tinha alguém ali ao lado amparando. Em se tratando de mulheres da nossa espécie humana. Porque tem outras espécies que vão parir sozinha, né? E o parto da mulher, ele é um evento que não é só fisiológico, não é só mecânico, ele é cultural. Então, essa figura de outra mulher que está ali ao lado, amparando e compartilhando a sua experiência, é o que traz essa releitura para hoje, assim, da função da doula. Ela vai estar ao lado da gestante e da parturiente, compartilhando a sua experiência, incentivando, apoiando, ajudando ela a atravessar esse desafio intenso que é um parto vaginal hoje, né? A gente chama de um portal, é um grande portal de transformação e tem muitos benefícios, né? Qualquer faculdade da área da saúde vai trazer isso desde o início, assim, benefícios do parto normal em relação ao parto cirúrgico, que é a cesariana. Então, disso também ninguém tem dúvida. E aí a gente chega nesse embate de se o parto normal, o parto vaginal, ele é mais saudável, ele é melhor para a mulher e para o bebê, por que tantas complicações? Por que tanto sofrimento para ter o parto? Por que fugir tanto dele? Por que essa sensação de segurança que uma cirurgia cesariana traz? Né? Sendo que é uma cirurgia bem complexa, né? Complexa, né? De médio a grande porte, que coloca a mulher e o bebê em risco, porque quando a gente vai fazer qualquer pequena cirurgia, a gente vai assinar um termo de responsabilidade, né? De que a gente está consciente, um termo de consentimento, né? Que estamos conscientes dos riscos de uma cirurgia, que começa ali com risco de infecção, de hemorragia, que são riscos reais de qualquer cirurgia. E ainda se tratando de uma grande cirurgia, se tratando de 2 vidas, se tratando de ter que iniciar um puerpério, uma amamentação e um cuidado com o recém-nascido logo após esse procedimento. Então, isso deveria ser olhado com mais cautela. O pós-parto é muito mais difícil numa cesariana do que sempre mais difícil numa cesariana. Óbvio, né? Claro que se o parto for um parto traumático, um parto difícil, um parto com muitas manobras invasivas, também vai ser difícil a recuperação. E é por isso, por conta de desmistificar essa segurança da cesariana, que surgiu o movimento de humanização do parto. E a doula, ela entra no movimento de humanização do parto como uma ferramenta, como uma agente de transformação aí dessa realidade obstétrica brasileira. O movimento de humanização não existe em todos os países. Somos privilegiados, então. Ou não, né? Porque não existe em países que não houve violência obstétrica, que não precisou humanizar, teve porque um não motivo para tudo isso começar, é verdade. Né? E também tem outros países que estão agora iniciando aquele modelo antigo. Saindo, né, as mulheres dos partos em casa mal assistidos e desassistidos pelas parteiras tradicionais, né? Até essa questão da ida das mulheres para o hospital, ela é bastante complexa, porque esse conhecimento da parteira tradicional, que é mulher, que tem experiência, que conduz o parto ali no corpo a corpo com a mulher, ele se perde nessa ida, né? Então, se leva para o hospital com essa falsa impressão de que a mulher está sendo mal assistida em casa pela parteira tradicional, e ao entrar no hospital ela vai ser assistida por um médico que vai ter habilidade para um procedimento cirúrgico, para uma intervenção necessária em caso de complicação. Mas o que acontece é que em casos de não complicação, de parto fisiológico, intervir vai atrapalhar.
E aí é nesse lugar que a parteira perde o espaço, assim, às vezes questões que seriam facilmente resolvidas por uma parteira, às vezes uma intervenção médica vai colocar a mulher em risco de precisar de outras intervenções e vai precisar acabar numa cirurgia cesariana, né? Às vezes com o sofrimento dela e do bebê. Bom, o que tem de, né, pra gente contar um pouco de invasivo, o que pode ter de invasivo num parto normal, porque é o que acaba gerando esse medo nas mães, né, nas gestantes. Não vou ter parto normal, porque às vezes por experiências também, né, por ter ouvido que outra pessoa sofreu no parto. Isso é uma realidade? Ainda acontece esses métodos invasivos durante um parto normal? Ainda acontece, sim. Ainda é rotina, praticamente, de alguns profissionais que tiveram essa formação nesse modelo antigo. E quais são esses procedimentos, até para ficar mais claro assim, para as pessoas, né? Na geração das nossas mães, da minha mãe, da tua não, quase que sou eu. Não. Da minha mãe, elas já são de uma geração que tiveram partos hospitalares. A minha avó não. Minha avó foram muitos partos domiciliares e o último no hospital para fazer a laqueadura. Né? E a minha mãe e as minhas tias então foram para o hospital. Elas passaram imediatamente, ao entrar no hospital em trabalho de parto, pela raspagem dos pelos. E naquela época a raspagem dos pelos era algo muito constrangedor, porque hoje a depilação ela é mais moderna, está mais em voga, mas naquele tempo não, né? Então, passava pela raspagem dos pelos, que aumentava o risco de infecção pelas microlesões da raspagem, da Gillette. Né? Imagino que era tudo muito rápido também. Tudo muito rápido, com dor no meio do trabalho de parto. Elas passavam pela raspagem dos pelos, pela lavagem intestinal. Então, elas ficavam com cólicas intestinais e com diarreia na hora do trabalho de parto. Então, somando, né, essas duas dores, contrações e tudo mais. E imediatamente iam também para o soro com ocitocina, que é um hormônio sintético que vai aumentar a força de contração uterina e o ritmo dessa contração. A intenção era que acelerasse o trabalho de parto, terminasse mais rápido, liberando essa mulher do sofrimento. Né? Nada disso foi feito por mal, né? Por maldade, por vingança das mulheres. Mas foram procedimentos que se imaginou que ajudaria. E com o passar do tempo, o parto foi ficando cada vez mais traumático, cada vez mais difícil, cada vez mais invasivo, cada vez mais cheio de procedimento. E aí aquela mesa de parto onde a mulher deita de barriga para cima e fica com as pernas suspensas e ela precisa fazer a força de empurrar o neném no período expulsivo, que é a última fase ali do trabalho de parto, né? Antes da liquidação da placenta, da saída da placenta. De barriga para cima, com as pernas suspensas, é muito mais difícil vivenciar isso. E é o comum, é o que mais é o que ainda tem, é o que ainda tem nos hospitais. Então é muito interessante, porque durante a gestação a gente escuta a orientação no pré-natal: evite dormir de barriga para cima, porque diminui a oxigenação para o bebê. Né? Deite para o lado esquerdo, que melhora a oxigenação para o bebê, a gestação toda. Então, por que na hora do trabalho de parto, onde é exigido um esforço físico maior para a mulher e para o bebê, se bota ela de barriga para cima, diminuindo a oxigenação do bebê? Então, isso por si só já é um causador de complicação. Só estar de barriga para cima pode baixar o batimento cardíaco do bebê. E aí precisar de outros recursos de emergência. O correto seria o quê? De cócoras? A mulher que vai escolher o correto. Ela sente na hora? Ela vai tentar e vai se mexer. Se a gente deixa uma mulher livre, ela experimenta várias posições. Ela levanta uma perna e deixa a outra para baixo, ela fica de quatro, ela deita de lado, ela rebola, ela agacha, ela levanta. Já acompanhei partos assim, onde a mulher estava deitada, semi-recostada, assim, sentadinha. Né? E aí ela ficava em pé, rapidamente, assim. Era o que dava um conforto. E rebolava. E daqui a pouco voltava e queria deitar novamente. Isso já no período expulsivo, com o neném já no canal do parto. E aí ela foi no vai e volta até o momento em que ela se sentiu assim que agora é aqui. Né? E aí nasceu em pé, com ela em pé, né? Com os joelhos flexionados, ela apoiada na maca. O médico, gentilmente, assim, fazendo lindamente o trabalho dele no hospital público aqui em Sara, né? Colocou a banquetinha dele atrás dela, sentou ali e posicionou a mão de esperar o neném ploft, né, vir na mão dele. E assim, vindo na mão dele, ele já entregou pelo meio das pernas dela para ela pegar aqui e se sentar. Né?
Não tem uma Então, fórmula, cada mulher... Não tem. E outra coisa que é muito importante, assim, né? Botar de barriga para cima, com as pernas suspensas, vai prejudicar a oxigenação do bebê. Mandar essa mulher fazer força, comprida, mais força, sem parar, fora da contração do útero, vai também diminuir a oxigenação do bebê. Muitas vezes, depois da dilatação completa, que é quando o neném começa a descer na vagina, a gente pensa que a dilatação é da vagina, tem muita gente que pensa, né? Mas a dilatação é da boquinha do útero, lá dentro, o colo do útero que abre. Então, depois dessa dilatação completa, o neném começa a entrar no canal da vagina. Esse é o período expulsivo, né? Há pouco tempo atrás se achava que 20, 30, 40 minutos já era um expulsivo prolongado. Hoje a gente sabe que a partir de 2 horas é que se começa a pensar em incentivar essa mulher. Até 2 horas se deve deixar ela totalmente livre. Só que depois da dilatação completa, ainda tem mulheres que têm um período de transição em que não começa a vir a força de empurrar, porque ela é espontânea. Então. Às vezes tem mulher que dá um sono com dilatação completa e que às vezes fica 1 hora sem ter vontade de empurrar o neném. E aí, muitos hospitais, assim, teve dilatação completa, vai para a mesa de parto e vamos começar a fazer força. E aí essa mulher vai chegar numa situação assim, eu não tenho mais força, eu não consigo mais empurrar. Aí que vai vir a enfermeira ou a técnica orientadas pelo médico ajudar com uma manobra que hoje também já está aí proscrita, não se deve mais fazer, tem sequelas, chama manobra de Christeller, é um debruçar-se assim sobre a barriga no fundo do útero da mulher e ajudar a empurrar o neném. E a mulher vai sentir que está sendo ajudada porque ela está exausta. Enquanto ela podia, inclusive, estar tirando um cochilo nessa hora, esperando que viessem as contrações uterinas. E essa descida do neném, né, ela vem com a contração uterina na vagina, passa a contração uterina, o neném dá uma retornadinha. Né? Quando eu comecei a acompanhar parto, isso vai alongando o músculo da vagina para não machucar a mulher também. O nosso organismo, ele é perfeito, né? A mulher está preparada para desenvolver o bebê e também para a hora do parto. Pois o mais difícil seria fazer o bebê, né? Exatamente. Como é que eu vou montar um sistema neurológico aqui dentro da minha barriga sem pensar? Por que eu vou ter que pensar só para botar para fora, né? E o parto é muito isso, assim, quanto mais a gente confia no corpo e deixa que ele haja totalmente espontâneo, melhor ele vai. Só que a dor ela é realmente intensa, é realmente desafiadora. Então, muitas mulheres muito determinadas no parto, em quererem seu parto, elas vão pedir, chega, me ajuda, me tira daqui. E é nessa hora que acontece ali no finalzinho da dilatação que o profissional tem que estar muito preparado para conseguir amparar essa mulher e conduzir ela até o final. Porque a gente fica num embate assim, né? Se ela está pedindo para parar com aquilo ali, que ela quer acabar e ela quer ir para a cesárea. A gente sabe o quanto essa cesárea vai trazer de risco, o quanto esse parto vai trazer de benefícios. Então, a gente precisa conduzir ela para ultrapassar essa barreira do medo ali. E se a gente não faz isso, a gente está colocando ela em risco e a gente está colocando ela numa situação de frustração, né? De eu desisti, de podia ter tentado mais. Esses questionamentos sempre vão vir depois. É sempre importante a gente estar preparado também para uma emergência, porque intervenção pode ser necessária, o soro pode ser necessário, usar um instrumento para ajudar na saída do neném pode ser necessário, interromper o trabalho de parto e ir para uma cesariana pode ser necessário. E é aí que o médico entra, né? É para essa intervenção necessária. Agora, alguns procedimentos como a raspagem dos pelos, a lavagem intestinal, o empurrar da barriga e o corte da vagina, a episiotomia, são procedimentos que já cientificamente eles não têm mais comprovação para ser usado assim rotineiramente. Alguns nunca. Raspagem dos pelos, lavagem intestinal não deve ser usada em hipótese nenhuma. Manobra de Christeller não deve ser usada em hipótese nenhuma. E a episiotomia tem alguns artigos que ainda falam de sofrimento fetal agudo, pode ser que a episiotomia ajude. Mas na maioria das vezes, esse sofrimento fetal agudo está sendo causado pela posição de barriga para cima, pelo excesso de ocitocina no soro. Então, resolver essas outras questões antes, né? Tirar a mulher dessa posição, dar uma canulazinha de O2 para ela respirar, deixar ela descansar um pouquinho, vai
Já vai resolve. diminuir o sofrimento fetal e vai dar para continuar o parto. Fran, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente volta depois do intervalo falando mais aí sobre parto humanizado, sobre doula, pra gente conhecer um pouco mais esse universo, a gente volta já. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje falando sobre doulas, sobre parto humanizado, sobre esse universo incrível, né, Fran? Bom, para a mãe a gente percebeu que tem muitas vantagens o parto normal, né? Claro, a dor, como você falou, vai chegar um momento que é inevitável, mas é o último estágio também, né? Quando chega no estágio daquela dor insuportável, falta só um pouquinho para a criança sair, calma que vai dar tudo certo. Vai passar. Nosso Na maioria mantra. dos casos, claro, né, tem exceções, como você falou, que realmente é um caso que tem um indicativo para cesariana, precisa de uma intervenção, mas na maioria dos casos é só uma super dor que vai passar. É só uma super dor que vai passar. E é uma dor que não machuca. Mas é uma dor que parece que machuca. Então por isso que é difícil, bom, você né? foi parto normal também, né, Manu? Não, eu cheguei a 8 centímetros de dilatação, não deu. mais ou menos. Não, daria. Não aqui, porque ela era pélvica, ela era sentada. Né? Então já foi um grande desafio convencer a minha obstetra de que eu quero entrar em trabalho de parto. Eu preciso que a Manuela me avise que está pronta para nascer, não quero agendar esse procedimento. Então eu consegui entrar em trabalho de parto e aí a médica, conhecendo, né, a minha filosofia de vida aí, ela me permitiu ficar em trabalho de parto já no hospital enquanto fosse um tempo seguro, e aí eu fui operada lá no finalzinho do meu trabalho de parto. Mas então, sentiu assim, as dores todas? Eu me deliciei. Olha, é que, sim, eu sou uma pessoa resistente à dor, assim, por natureza, né? Eu não. Quando eu tiver o meu parto normal, eu preciso de 3 doulas segurando a minha mão. Tudo bem. Pode ser Então, assim, né? Fechado. E eu lembro, assim, que foi tão lutado, e quando eu tive a Manu há 9 anos, não tinha ninguém aqui trabalhando com parto humanizado, nem falando nisso. Então, tudo veio de uma aula da minha graduação em fisioterapia pélvica, que hoje eu sou especialista em fisioterapia pélvica por conta daquela aula, que levou aquele parto, onde a mulher passava bem e sorria. E aquilo me indignou muito, assim, de como que pode ser assim o parto? Eu quero que todo mundo seja assim o parto. E aí, foi assim, hoje o parto pélvico, né, a Espanha tem um hospital que atende parto vaginal de bebês sentados. O hospital é só para os partos que os bebês estão sentados, né? Florianópolis, Blumenau, tem médicas que deixam o neném que está sentado nascer. Mas isso ainda não é uma realidade do Brasil. Também é uma questão que ainda precisa mais estudos, assim. Então eu não vou te dizer que eu poderia, nem que eu não poderia ter o parto, né? Mas aqui, pelo contexto... Não daria, talvez, assim, naquele momento. Né? Mas o porquê esperar o trabalho de parto, né, Débora? Porque se eu posso agendar e ir lá resolver, já que eu tinha que fazer a cesárea, muitas mulheres me questionaram assim, mas tu passou pelas duas coisas, por quê, né? Por que passar os 2 trabalhos? Então, o trabalho de parto, ele prepara o bebê para o nascimento. As crianças que vivenciam o trabalho de parto, independente do buraquinho por onde eles vão sair, se o natural ou se o artificial, a vitalidade deles é maior ao nascer. Né? O risco de internação em UTI por desconforto respiratório de bebês de cesariana agendada é 120 vezes maior. Essas são informações que precisavam chegar nas mulheres. Mas por quê? O bebê fica... O que imaturo. Acontece nesse momento? Ele não está totalmente preparado se não passa por esse trabalho? Quem dá o start, quem diz assim, estou pronto, meu pulmão está ok, pode começar aí, é o bebê. Né? São substâncias do pulmãozinho do bebê que começam a ser produzidas lá na última etapa do desenvolvimento dele, e essa substância vai para o cérebro da mãe e desencadeia o trabalho de parto. Então é ele que dá o start. Um dia antes ele não está pronto. Uma cesariana agendada talvez para um dia antes, a mãe escolheu, a mãe, o médico, enfim, escolheu a data do bebê nascer e ele só queria ficar ali mais um pouquinho. Exatamente. Né? E assim, o bebê vai sobreviver? Vai, né? O bebê prematuro sobrevive, a gente tem aí relatos de bebês de 6 meses de gestação ali, de
sei lá, 30 semanas, eu nasci de 8 de parto semanas. normal, mas é porque eu sou ligeirinha, saí rápido. E aí tá mais uma questão, né? O bebê prematuro, se nasce de parto normal, ele se recupera muito melhor. Porque tem hormônios e compressões das contrações no trabalho de parto que vão mudar a fisiologia, o funcionamento do bebê e preparar ele para a respiração aqui fora. Então, inclusive o canal do parto, né? Quando sai a cabecinha do neném e a vagina comprime o tórax, ela empurra todo o líquido amniótico que está nos pulmões para fora pelas narinas. Tem até fotos muito interessantes, assim, de saindo um jatinho de líquido amniótico da narina do neném que está só com a cabecinha de fora no canal vaginal. Então, o processo do parto também... Ele se desenvolveu para que o neném passasse melhor. E aí tem mais um detalhe muito importante, assim. Quando o neném nasce, ele vem para o colo da mãe, ele continua no cordão umbilical, conectado à placenta e a placenta conectada ao útero, trazendo sangue da mãe para a placenta, para o cordão, para o bebê. Se o neném fica recebendo esse sangue que ainda está passando para ele, ele estando fora do útero, ele vai ter aí prevenção de processos de anemia até quase 1 aninho de idade, até os 8 meses. Mas isso no parto humanizado, se faz esse processo ou sempre? Deveria se fazer sempre, porque humanizar o parto é direito de todas as mulheres, mesmo as que vão passar pela cesariana. Não é uma realidade hoje? Não é uma realidade. O corte precoce, o clampeamento precoce do cordão umbilical, ele foi realizado até muito pouco tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso em 2012, a gente via muito poucos médicos esperando, né? E aí em 2011 saiu um tratado de pesquisas científicas, aí, meta-análises, mostrando que é benéfico, que se deve esperar pelo menos 3 minutos, e não no máximo, é no mínimo 3 minutos, ou até que o cordão pare de pulsar, inclusive em prematuros. Se a assistência conseguisse se organizar para dar o suporte de vida para o prematuro no ventre da mãe, com calor local no ventre da mãe, mantendo o cordão umbilical, muitas vezes essa placenta ia passar ainda um tempo maior passando sangue para o neném e fazendo com que essa transição da oxigenação pelo umbigo para a oxigenação pela respiração, pela narina, fosse gradativa, assim, fosse gradual e fosse mais suave e não brusca, de repente tira o oxigênio do neném e deixa ele se virar. A gente não para pra pensar o quanto é um baque pro bebê, né? Porque gigantesco. Ele muda de ambiente do nada. Tanto que as mamães de primeira viagem percebem a dificuldade, às vezes, do bebê dormir, os ninhos que se usa agora para simular um ventre, enfim. O bebê acaba querendo colo, né? Nem o ninho não funciona. Eu sempre converso assim, berço é uma ilusão, ambiente, né? Ninho é uma ilusão, ficar tentando botar o neném a dormir sozinho é uma ilusão. Vai chorar, tadinho. É só tortura pra mulher achar que tá fazendo alguma coisa errada. E o errado é tentar separar a mãe do bebê. E tem mães que falam, né? Aliás, que recebem muitas críticas. Por que ela só para no teu colo? Por que o bebê só para no teu colo? E todos, né? Poxa, ele tava na minha barriga. E, inclusive, a gente tem um período aí que chama de esterogestação, que é até o 3º mês, que o bebezinho ainda apresenta reflexos de feto, o sistema gástrico dele ainda é imaturo. Então, tem até uma teoria de que a gestação humana já foi mais longa e que pela adaptação do nosso corpo ela foi ficando mais curta, mas que o bebê ainda não se adaptou completamente. Por isso que tem esses 3 meses assim de desconforto do neném, de precisar reproduzir o ambiente intrauterino, né, com o banho de balde, com o sling, que é o carregador de pano, com o bebê em contato pele a pele. Quanto mais colo, quanto mais contato pele a pele, quanto mais amamentação em livre demanda, menos desconforto o neném tem. Então, é um desafio para nós, mulheres modernas, aí que temos vida social, vida profissional e que parece que a gente parou tudo quando está com um recém-nascido no colo. Só que um dos trabalhos mais importantes da humanidade é cuidar de um recém-nascido, né? Com certeza. Então... Bom, Fran, e aí, falando de parto humanizado, né? Hoje tem sido um pouco mais comum, né? Acho que as mamães estão procurando mais doulas e o parto humanizado. Tem muitos hospitais que estão fazendo partos humanizados. E aí a pergunta que eu faço é, os partos nesses hospitais são realmente humanizados? Né? Tem hospitais que colocam banheiras, bolas de pilates, enfim, né? Estruturas que não existiam antes. Mas todo esse processo é um parto humanizado ou não necessariamente? O que precisa para o parto ser humanizado?
né, Débora? Precisa da estrutura física, sim. A ambiência, né? Um lugar aconchegante, menos agressivo, com menos equipamentos de emergência aparecendo. Pode estar meio veladinho, né? Menos iluminação, para que a mulher fique mais à vontade. Procedimentos baseados em evidência científica e equipe multidisciplinar. O que a gente vê hoje é a estrutura física sendo mudada em muitos hospitais. Os procedimentos científicos não estão atualizados em todos os lugares e nem com todos os plantonistas. Muitas vezes, num mesmo hospital, num plantão, você consegue um parto totalmente respeitoso, humanizado, embasado em evidência científica, e no plantão seguinte, não. Então, assim, é de cada profissional, né, se adaptar e se preparar para esse novo modelo de assistência ao parto, que é mais difícil, porque exige mais do nosso emocional, atender o parto humanizado. Enquanto atender uma cesariana, o médico está mais no controle da situação, então em pouco tempo ele se resolve, em pouco tempo ele faz muito mais cesarianas do que um parto. Então isso acaba facilitando a vida profissional, né, e também trazendo aquela falsa sensação de segurança para a mulher. Então, não é regra nos hospitais ainda o parto ser humanizado, apesar da propaganda. Né? A estrutura é de parto humanizado. A gente vai lá, tem a banheira, tem a bola, tem a banqueta. Mas vai ter médico que vai levar a mulher para a mesa de parto e vai conduzir o puxo daquele jeito, mandando ela fazer força, não deixando ela descansar, fazendo o corte da vagina, empurrando a barriga e colocando um soro desnecessário. São os principais procedimentos que ainda são feitos fora de necessidades reais, em muitos casos. E outra questão, indo para cesariana ali no finalzinho do trabalho de parto, por respeito à escolha da mulher, né? Quando na realidade quase que foi o induzido ali. Viu? Não, acho que não vai aguentar mesmo. Tá vendo? Não era isso que tu queria? Eu imaginei que tu não ia aguentar, então, né, vamos para a cesárea. Mas agora, né, de repente alguma gestante está nos assistindo ou pensa em ter filho e já está imaginando, não vou conseguir aguentar um parto, né? Porque realmente esses medos surgem, os conselhos aí surgem, né, os maus conselhos. Mas aí o melhor caminho é procurar realmente uma doula, alguém que entenda do assunto, alguém que vai te passar essa segurança também, porque assim como vem os maus conselhos, tem conselhos bons, né? Na humanização se diz que o melhor remédio para a dor do parto é a informação. Então, em primeiro lugar, antes de chamar a doula, antes de contratar a equipe, antes de falar com o médico, é estudar parto. É pesquisar parto. O que é parto? Né? Onde é que se fala de parto normal? Quais são as fases do parto normal? O que a mulher sente? Ler relatos de partos de outras mulheres. Né? Assistir vídeos de partos de todas as formas. Assistir os documentários O Renascimento do Parto. Tem 3 episódios, 1, 2 e 3. Está disponível no Netflix e explica todo esse contexto da obstetrícia no Brasil. Então, assim, começa pela informação. E aí sente onde que o coração chama, onde que não é isso aqui que eu quero, é esse tipo de vivência que eu quero para mim e para o meu bebê. E aí sim, vai atrás da doula, vai perguntar para ela como é que tá nos hospitais, como é que é a experiência dela em cada hospital, fala com mais de uma doula, né? Pode trocar de médico no meio do pré-natal, caso aquele médico não esteja atendendo às suas necessidades. Pode ir para um plantão de hospital, pode contratar médico particular para atender seu parto. Tem muitas possibilidades. Mas o mais importante da humanização é respeitar a decisão e o protagonismo da mulher. É que ela seja protagonista daquela cena e não os profissionais, nem a doula, nem o médico, nem a enfermeira. Então, quando ela estuda e ela decide, acontece muito comigo, assim, de médicos entenderem que eu influenciei a escolha da mulher. Mas a mulher só vem me buscar quando ela já escolheu, né? E as mulheres que me procuram, elas são sempre muito intelectuais. Mesmo já as que não têm escolaridade, elas têm muito senso crítico. Mesmo as que são de classe social mais baixa, que vão ter bebê no SUS, elas já vêm assim com muita informação. E aí eles acham assim que eu torno as mulheres mais combativas. Eles nem imaginam o quanto que eu desempodero elas para manter elas calmas no hospital.
Fran, obrigada. Obrigada a gente vai também, chegando ao fim da entrevista. Tenho certeza que tinha muito mais coisa pra gente falar. No fim, a gente falou só do parto, mas o trabalho de vocês começa antes e encerra bem depois, né? Exatamente. Mas, gente, quer conhecer mais do trabalho da Fran? Entra também nas redes sociais, se quiseres passar suas redes sociais. Franciele Silvano Cardoso, todos, Instagram, Facebook. A gente bota aqui no GCzinho, entra lá para conhecer todo esse universo, porque não deu pra gente falar tudo, infelizmente, mas o universo da maternidade é gigante, né? Não dá mesmo. Não. A gente traz a Fran mais vezes aqui para falar mais desse trabalho dela. Obrigada pela sua presença incrível. Com certeza vou querer uma doula do lado quando eu estiver esperando um baby, ainda não. Mas com certeza esse trabalho de vocês é lindo, né? É lindo realmente de ver. E a gente se emociona trabalhando, ele vicia, assim, ele vira uma missão, ele ultrapassa o trabalho. Você é mamãe da Manu e de muitos outros, né? Madrinha. Madrinha, exatamente. Participante aí dos processos. Obrigada, Fran. Obrigada também. Sucesso. Um prazer, Débora. Muitas mamães aí. A gente vai ficando por aqui com Primavera Saúde. Não esquece de acompanhar o trabalho da Fran também. Depois me diz o que vocês acharam desse trabalho incrível de doula. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!